Aleluia. Só alegria do pastor Jesus. É motivo de alegria em sua casa do Senhor nessa noite, de quinta-feira. O culto da família, que Deus abençoe todas as famílias, em nome de Jesus. Restaura o casamento, o lar, em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi pedido, nosso Deus está restaurando nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor se encontra em Gênesis 16 e diante. Gênesis 16 e diante, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 16 e diante, que diz, aleluia. O título diz Agar e Ismael. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou estar lendo. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar luz. Toma, pois, minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouvindo Abrão de Sarai, assim, aleluia, assim tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher. Abrão, seu marido, depois de 10 anos que Abrão habitava na terra de Canaã, e ele possuiu Agar, e ela concebeu, porém, vendo que, aleluia, conceberá, foi sua senhora desprezada a seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: minha ofensa é por sua causa, minha serva pus eu em teus braços, e vendo ela, aleluia, eu acho que me dou o Senhor, agora que concebeu, aleluia, sou menosprezada a seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. O 6. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está nas tuas mãos. Dai-lhe o que bem, aleluia, parecer a teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de tua face. O 7. E o anjo do Senhor achou tua, aleluia, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ele disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: toma-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de tuas mãos. O 10. E disse mais o Senhor, o anjo do Senhor: multiplicarei, aleluia, sobre maneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. O 11. E disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que, com aleluia, concebeste e dará à luz um filho, ao qual chamará, aleluia, de Ismael, porquanto o Senhor viu a tua aflição. E ele será um homem valente, e a sua mão será, aleluia, contra todos, e as mãos de todos contra ele. Mas ele habitava no meio de todos os seus irmãos. Aleluia, 13. E ela chamou o nome do Senhor, e com ela falava: tu é o Deus que me vê. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? E por isso se chama aquele poço de Lairoei. E eis que estava entre Cades e Berete. O 15. Agar deu à luz um filho, Abrão, e deste deu nome ao filho que Agar tivera de Ismael. E era Abrão
Maria, nossa mãe do Senhor, ela tinha uma promessa de gerar um filho. Mas ela falou a idade que ela tinha e o esposo, ela duvidou. Não é diferente de hoje, a gente duvida das promessas do Senhor. Quando Deus fala, está falado. Quando Ele, aleluia, está garantido. Que eu e você não pode duvidar das promessas de Cristo. Nós no meio do Senhor. E ali, aleluia, ela não esperou no Senhor. Ela foi com a força dela, que é de nem esperar no Senhor. Com a força do nosso Senhor Jesus Cristo. E ali ela foi pela serva dela cá, aleluia, para conceber o filho, com o esposo dela, Abrão. Aleluia, nós no meio do Senhor. Uma mulher, aleluia, que não era, aleluia, obrigada. Uma mulher que não era, aleluia, da linhagem deles, era egípcia, de outros povos. Aleluia. E ali, aleluia, no meio do Senhor, ela falou com o marido dela, Abrão: toma minha serva para ter um filho. Aleluia. E assim Abrão fez. Tomou a serva e ela concebeu o filho. E ali, quando ela, aleluia, quando ela concebeu o filho, ela engravidou a egípcia. Ela foi, desprezou a senhora dela, que é Sarai. Porque como Penina e Ana não podia ter filho, Penina tinha filho. E ali Penina zombava de Ana porque ela não poderia conceber um filho. Nós no meio do Senhor. E foi assim também com Sarai e aleluia, e Agar. Ali Sarai não podia ter filho, e Agar deu um filho, Abrão. E quando ela engravidou, ela desprezou a senhora dela. Quando Sarai falava várias coisas, ela era ignorante, não queria dar ouvido. Mas no meio do Senhor, não é diferente do dia de hoje, né, irmão? Aleluia, muitas vezes está com soberba, cada um de nós, e não pode ter soberba, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz, Deus, aleluia, Deus vê, aleluia, não como o homem vê. Deus vê todo mundo igual, em nome de Jesus. E ali a egípcia, a serva de Sarai, concebeu tendo um filho, aleluia. Quando a dona dela, aleluia, não foi a senhora dela, aleluia, desprezava. Porque Sarai podia ter filho e ela deu um filho. Mas o meu Senhor. E ali Sarai já estava se enchendo daquela situação que estava passando. E ela falou com os esposo: tudo isso aconteceu por causa de ti. Falou com Abraão. E Abraão falou: você resolve com ela. O que você decidir, está decidido. Aleluia. E ali Sarai falou com a egípcia, a serva dela, tudo que ela estava sentindo. Quando daquele jeito ela queria ficar. E ali, aleluia, a egípcia, Agar, não queria dar ouvido e foi-se embora. Aleluia, do Senhor. Muitas das vezes você não quer dar ouvido. Aleluia, nós unimos a voz do Senhor. Aleluia. Quando Deus fala conosco, é para a gente parar e ouvir o que Deus está falando. Nós unimos Jesus Cristo, obedecer a palavra do Senhor. E ali Agar foi, saiu. Aleluia, não quer dar ouvido a Sarai, a senhora dela. E ali ela foi para o deserto, Agar, grávida. Aleluia, nós somos do Senhor. E o anjo do Senhor viu ela, aleluia, no deserto, perto de uma fonte. E o anjo falou com ela: de onde vais? E ela disse: sair da casa da minha senhora. E aí o anjo falou com ela: vá onde está a sua senhora, para dar ouvido que a senhora fala com ela, obedecer, em nome de Jesus. E o anjo falou com ela: você vai conceber teu filho, e o nome dele será Ismael. Aleluia. E ele vai ter descendência tão grande. Aleluia. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo.
Aleluia, que muito secto era contra ele. Aleluia. E assim Sarai foi até o encontro da senhora dela, de Sarai. E ela lhe teve um filho e pôs o nome Ismael. Aleluia. Como Ana. Ana não podia conceber um filho. Ana era desprezada. Aleluia. E ela também não aguentou aquela situação. E foi até o pé do Senhor, chorou e clamou aos pés de Jesus. É o que você tem que fazer: clamar, se prostrar no pé de Jesus. Aleluia, que é Ele que dá a nossa salvação. Glória ao Senhor. E ali ela foi. Aleluia. E o profeta ali viu e disse que ela estava pregada. Ela não, Senhor. Estava só falando assim com os lábios, mexendo os lábios. E ele pensando que ela estava pregada. Aleluia. E ali o Senhor viu a aflição corintiana, como viu a aflição de Agar. Como Deus vê nossa também aflição. Aleluia. Nós subimos o Senhor. E também a aflição do povo de Israel, ali no deserto. Aleluia. Estava aquela situação na mão de Faraó. Não estava aguentando mais aquela situação. E eles foram se ajuntaram e clamou a nosso Deus. É o que Deus pede de mim e de você, uma atitude para Ele agir nas nossas vidas, em nome de Jesus. E aquele povo de Israel estava passando o que estava passando ali, não esqueceu do Senhor, abandonou o nosso Senhor. Muitos ali se corrompeu, aquele povo ali no Egito. Aleluia. E fui que não estava aguentando mais, foi se ajuntaram e clamaram o sangue de Jesus. E aí o Senhor viu a aflição daquele povo também. Clamou o Senhor. E o Senhor foi e enviou o libertador que foi Moisés. Aleluia. Nós subimos o Senhor. Então Deus, aleluia, quer de mim e você uma atitude, buscar a face do Senhor. Está doendo ali, chora, geme, chora, clama ao nosso Deus. Muito não prenda, muito se abandona, não está suportando as lutas. Aleluia. Nós subimos o Senhor. Jesus, no Getsemane, aleluia, ele sabia que ia ser, aleluia, levado. Mas ele foi até o Getsemane, disse ao discípulo: ficai aqui, que eu vou ali orar. Fica em sentinela, em oração. Mas o discípulo foi e não orou, cochilou. E o nosso Deus ali clamando por cada um de nós. Porque ele passou no deserto, sentindo fome e sede. E ali ele falou: o discípulo, fique aqui e orai, vigiai. E eles foram adormeceram. Jesus foi depois disse: não pode ficar uma hora, aleluia, orando e chama, aleluia. Nós somos do Senhor. Muitas das vezes aí você não desperta para orar às madrugadas. Deus chama cada um de nós. Levanta, filho meu. Aleluia. Às vezes o Senhor faz alguma coisa para te despertar. Acontece uma pingueira na cama, acontece uma formiga mordendo. Qualquer coisa o Senhor vai, desperta, que eu quero falar contigo, manaço. Aleluia. Nós somos com o Senhor. Vai me despertar e buscar a face de Deus. Porque não está fácil a gente clamar no sangue de Jesus. Então ali aquele povo de Israel ali estava, se ajudou para o Senhor, buscou a face de Jesus. Jesus viu a aflição, a violação de todos ali. Aí foi e enviou o libertador, que foi Moisés. Aleluia. Aleluia, para libertar aquele povo da mão de Faraó, da escravidão. No dia de hoje, aleluia, se encontra
aleluia, ser batizado será salvo. Que Jesus veio, aleluia, como carne. Nós assumimos o Senhor. E ali Agar foi para o deserto. E o anjo viu a aflição daquela mulher. O nosso Deus foi enviou um anjo. E disse: vocês conceberão um homem, aleluia, e terá o nome Ismael, que será grande na nação. Aleluia. Nós assumimos o Senhor. E ali Ana, aleluia, Sarai, teve um filho da promessa do Senhor, que foi Isaque. Nós assumimos Jesus Cristo. Cada um de nós tem a promessa de Jesus. Nós assumimos o Senhor. Aleluia. Como Ana concebeu filho, que foi Samuel. Aleluia. Nós assumimos o Senhor. Aleluia. Cada um de nós tem a promessa do Senhor. Nós assumimos o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Ali o outro também, que Deus falou: não deixe ninguém saber do seu segredo. Sansão, vai da linha, aleluia. Nós sabemos o Senhor se exibindo para ele, para saber o segredo dele. Aleluia. Quando Deus manda um segredo para cada um de nós, Deus fala: ficai em silêncio. Nem tudo podemos falar. Aleluia. Nós assumimos o Senhor. E ali Deus falou com ele: não conte seu segredo. Onde vem a sua força, não contai. E ali o diabo foi e enviou Dalila. Nós assumimos o Senhor para saber onde vinha a força dele. E ele não vigiou. Cada um de nós vigiar os pratos lançados. Aleluia. Nós assumimos o Senhor Jesus Cristo. Nem tudo que brilha é ouro. Nós assumimos o Senhor. E a Dalila foi daquele jeito, né? Porque o Satanás bota coisa bonita para chamar atenção. Aleluia. E a Dalila foi: me conta, onde é seu segredo, a tua força. Ela foi futucando, o diabo vai assim, vai futucando, ó, vai futucando. Só depende de mim e você. Está em vigilância, está na sentinela. E ali foi futucando, usando Dalila para saber onde vinha a força de Sansão. E ali Sansão não vigiou e falou que eram os cabelos dele, que era comprido, aquelas tranças. E ali Dalila foi e falou: os inimigos, a trança dele é o cabelo. E ali foi cortado o cabelo de Sansão. Que a força dele é nosso Senhor, não era o cabelo. Como, aleluia, Davi tinha a funda e a pedra para atingir o gigante. Tinha a armadura de Saul, tinha a espada, mas nada que dali servia. Ele foi na força, com as pedrinhas, com a funda. E ele diz: você vem com espada e com lança. Eu venho no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Nós somos o Senhor. E ele foi, lançou aquela pedra. Aleluia. O gigante caiu. O gigante das nossas vidas está caindo em nome de Jesus. Nós somos o Senhor. Aleluia. A nossa força é Jesus. Aleluia. Nós somos o Senhor. E ali Davi foi, através de Deus, derrotou aquele gigante. E ali Saulo era perseguidor dos cristãos, perseguia o povo de Deus. E ele estava indo, aleluia, no cavalo dele, com a tropa, e o anjo ali na frente. O cavalo foi, você assistiu que viu, né? Aleluia. E ele foi com a cara na poeira. E
E Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele falou: quem é, Senhor? E ele disse: ô Jesus, quem você me persegue? Aleluia! Não persegue o povo de Deus, que mexe no aleluia dos olhos da vida do Senhor, está mexendo com Jesus. Aleluia! Nós somos do Senhor. Eu e vocês são ungidos de Deus. Ai daquele que toca nos ungidos do Senhor. Aleluia! Quando Davi teve a oportunidade de pegar Saul, e o servo dele falou: o momento é agora, vamos pegar ele. Saul estava dormindo e Davi estava ali pertinho de Saul. E Davi falou: aquele que Deus ungiu, ninguém toca. Aleluia! Faz o menino do Senhor. Quem tocar em mim, você está tocando em Deus. Aleluia! E ali Saulo, ele ficou cego, porque ele perseguia o povo de Deus. Não mexe com a menina dos olhos do Senhor. A nossa vida de Jesus Cristo tem a consequência. Aleluia! E ali Sarai, com egípcia, concebeu Ismael. Mas Ismael foi uma pessoa difícil de lidar, como a mãe. Tem muitas pessoas de hoje difícil de lidar, mas Jesus quebranta o coração em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. José, os irmãos de José perseguiam José. O pai deu a túnica, os irmãos têm inveja de José. José falou de um sonho que vocês se prostrarão. Meus irmãos, zombou de José, cadê o pai? E não foi diferente. Deus levou José ao Egito e foi governador do Egito. Aleluia! Aquela nação estava passando por escassez, não tinha o que comer e beber, só no Egito que tinha. Deus foi e mandou a família de José até lá. E ali os irmãos para se prostrar até José, como foi revelado no sonho. Aleluia! Mas o Senhor, ele foi o governador do Egito. Aleluia! Muito sombra de cada um de nós, muito não crê em cada um de nós. Nós estamos aqui fazendo a vontade de Cristo. Aleluia! Nós subimos do Senhor. Só buscar Jesus. Fazer a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. E ele fala: descer a casa do oleiro, Jeremias 18. Vamos descer. Vamos buscar a face do Senhor. Aleluia! Muitas das vezes a gente não tem tempo de ler a palavra. A palavra do Senhor que nos fortalece. É aqui, ó, que nos fortalece. A gente abre aqui. Senhor, fala com o Senhor primeiro. Deus vai revelando a palavra. Pode ser um versículo pequeno, mas Deus está falando conosco. Aleluia! A oração que alimenta cada um de nós também com a palavra. Orar sem cessar. Jejuar também é importante. Se consagrar. Louvar o nome do Senhor. Para quando chegar a adversidade, nós estamos fortalecidos na rocha, em nome de Jesus, que é Jesus Cristo. Louvar o nome do Senhor. Aleluia. O nosso Deus não vê. Mesmo que o homem e a mulher em geral não vê cada um de nós, mas nosso Deus vê
vê. Aleluia. Mas também do Senhor. E você não está sozinho, sozinha. O nosso Deus nos vê. Quando Ele, aleluia, não está falando, mas Ele está em silêncio trabalhando ao nosso favor. Bom, não vamos deixar de clamar o nosso Deus. Em silêncio Ele trabalha. Ele está trabalhando em nosso favor. Mas não vamos abandonar esse Jesus que deu a vida por mim e por ti. Naquela cruz do Calvário. Aquele sangue era nosso. Aleluia. O amor mais lindo foi o amor de Jesus para conosco. Deus deu seu único filho para morrer por mim e por você. O que nós fazemos aqui para Ele não é nada, é pouco do que Ele fez por nós. Aleluia. Aleluia. Vamos fazer hoje, porque amanhã só pertence a Deus. Se você tem a oportunidade de louvar, hoje, louve. De, aleluia, orar, ore. De falar, eu te amo. Fale, porque amanhã pode ser tarde demais. Perdoe hoje. Não importa que machucou você, só perdoe. Ame, porque amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Faça o bem sem olhar a quem, porque a recompensa vem do nosso Senhor Jesus Cristo. É melhor, aleluia, dar do que receber. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Deus vê cada um de nós. Em nome de Jesus. Até aqui fala o Senhor. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe demais. Tenha misericórdia de ti. Que você levante seu rosto. E Deus te dê a paz. Jesus te ama. E Jesus está voltando. Aleluia. Que Deus abençoe o Senhor Jesus Cristo.